Olá, muito bom dia. Hoje estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus e vamos iniciar com uma oração. Ó Senhor, Deus e Pai, nós te rogamos, meu Deus, a tua bênção, tua inspiração, seja feita a tua vontade. Nos ensina a cada um de nós a entender a vontade do que está escrito pela Tua Palavra. Entendermos pelo Teu Espírito revelado como de fato é os pensamentos escritos pelo Espírito da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Tenha em mãos a Bíblia, a Palavra de Deus, para junto entendermos a vontade de Deus para nós. Nesta manhã, estamos com o título dessa meditação: Um coração na lei e o outro na graça. Um coração na lei e um na graça. Como assim? A que se refere? Se refere, vamos nos referir aqui sobre o tempo da lei, um homem que tinha prazer na lei de Deus e um homem no tempo da graça que não entendia como era a graça de Deus, mas Deus fez todos os dois entender perfeitamente a vontade de Deus. Iremos falar do rei Davi no tempo da lei e sobre o apóstolo Paulo no tempo da graça. Nós temos como texto básico aqui, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 10, ao versículo de número 11. Capítulo 10, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Apenas 2 versículos. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça, a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, a dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. O apóstolo Pedro aqui falando, ensinando a palavra de Deus, que os profetas que chegaram antes de Cristo, eles já profetizavam a respeito da graça. Estavam ali os profetas vivendo no tempo da lei, mas eles já procuravam entender a que se referia a essa graça, esse Messias, o Salvador, que viria trazer a salvação para o povo de Israel e, consequentemente, para todas as pessoas existentes na face da terra. E esta salvação inquirida se falava da graça, porque a lei estava posta como um aio, ou seja, uma representação do que viria a acontecer futuramente. Todo o sacrifício que faziam ali no tempo da lei, matando animais para encobrir os pecados que não eram aperfeiçoados, não era algo que realmente serviria para perdoar os pecados por completo e transformar o homem. Somente no que estava sendo inquirido a um Salvador, que foi Cristo, que quando morreu na cruz ali, fez um
sacrifício perfeito para perdoar e salvar todos que creem nele. Então, iremos falar agora no primeiro ponto sobre Davi, um coração na lei. Davi, escolhido por Deus no tempo da lei, por amar a justiça e ter sede da lei de Deus. Davi tinha sede de justiça. Davi tinha um grande amor pela lei de Deus. O coração dele estava todo desprazer pela lei de Deus. Olha só o que diz no Salmo 119, versículos 174. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. Quando Deus vê isso, um desejo, uma sede no coração de um homem pela lei dele, Deus se volta para se revelar para esta pessoa. Continuando, Davi entendeu e reconheceu que o melhor sacrifício que agradaria a Deus estava dentro do coração. O melhor e o maior sacrifício está dentro de nós, no nosso coração. Naquele tempo teria que fazer sacrifícios, dando oferta, matando animais. Deus não estava mais agradando disso. Ali era só uma simbologia para o que ia acontecer no futuro. Davi entendeu. E Deus viu isso em Davi. Coração voltado para um quebrantamento para com Deus. É isso que Deus deseja. Um sacrifício de quebrantamento. E ainda mais, como está escrito em Mateus capítulo 16, se não me foge a memória, ou capítulo 18, que Jesus disse o verdadeiro sacrifício que o Pai, o Deus, queria. E ele falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. São esses os maiores sacrifícios que Deus mais procura no ser humano, com a sinceridade. Falando sobre o sacrifício de Davi, que Deus viu isso nele e que Davi entendeu qual era o sacrifício que Deus queria. Os Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito aquebrantado. A um coração aquebrantado e contrito não desprezarás. É isso que Deus quer ver. No tempo da lei, Davi já entendeu isso. E agora também, no tempo da graça, Deus quer isso. Um homem aquebrantado, contrito de espírito. Isso é um dos sacrifícios mais louvável e agradável aos olhos de Deus. Agora vamos para a segunda pontuação dessa meditação e já estamos concluindo. Paulo vivia no tempo da graça, mas ainda não a compreendia. Tem tantas pessoas ainda hoje, a gente vivendo nesse tempo no qual se propaga muito a palavra da salvação, e se ensina muito sobre a graça, mas tem algumas pessoas que ainda distorcem um pouquinho o entendimento da graça. Mas vamos, por causa do tempo, não vamos nos alastrar no tempo, vamos só, de forma resumida, tentar entender junto com a palavra de Deus. Porque Paulo e outras pessoas ainda hoje em dia não entendem a graça. Porque pensam que a religião dos seus pais, os dogmas seguidos, até mesmo como o apóstolo Paulo seguia a religião farisaica, que estava contida dentro do judaísmo. O judaísmo, eles se baseavam nos Pentateucos, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Se baseavam aquilo, só aquilo.
Aí tem pessoas que ainda vivem em dogmas, em leis que já não é tão precisa seguir ao pé da letra, porque a lei é Cristo. Então, tem coisas que é do Velho Testamento que serve para a pessoa entender um pouco do que era na lei. Mas agora surgiu a graça, como está escrito no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, que agora surgiu, Deus manifestou a graça. Então tem que se entender melhor. Paulo não entendia a respeito do Messias, dessa graça. Ele só levava as coisas para a antiga lei. Olha só, era um religioso do judaísmo fariseu. Está escrito no livro de Efésios, Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Ele falando, o apóstolo Paulo, que era da religião judaica do farisaísmo. E ele era uma pessoa, ele estava dizendo, que estava por ignorância indo de contra o evangelho da graça, porque ele não entendia, por isso que perseguia o povo de Deus, pensando de estar fazendo algo bom para Deus. Mas quando ele teve um encontro com Deus, entendeu a revelação na qual Deus o revelou sobre a graça, aí a história de Paulo muda. A história de muitas pessoas só irão mudar quando tiver um encontro verdadeiro e real com o Senhor Deus, para que pela fé entenda a salvação pela graça. Ele era zeloso pela lei, o apóstolo Paulo, mas até então estava obscurecido o seu entendimento a respeito do plano salvador pela graça, por meio de Cristo Jesus. Então, quando Paulo teve o encontro com Deus, a luz de Deus brilhou tão forte como uma luz do meio-dia e ele ficou sem ver. O que significa essa simbologia? Simbolicamente, ele ficou sem ver e depois que foi orado através do servo de Deus Ananias para ele voltar a ter visão e caiu escama dos seus olhos. O que significa isso simbolicamente? O que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Deus deste século cegou o entendimento. O que significa isso? Cair as escamas. Sair a cegueira espiritual e ser revelado o entendimento da salvação pela graça. Foi isso que aconteceu com Paulo e é isso que Deus quer fazer com todos nós. Clame a Deus. Se você não entende o plano da salvação em Deus por meio de Cristo, você não entende o que é a graça. Peça a Deus misericórdia para que Deus dê entendimento. E nós aconselhamos aqui a você ler o livro, as epístolas de Romanos, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu aos servos de Deus que aceitavam a salvação pela graça em Cristo. Livro de Romanos, livro de Gálatas. Tenho certeza que você entenderá muito bem o que significa a dispensação da graça, a salvação pela graça por meio de Cristo. Continuando, e aqui já vamos concluir. Vamos concluir desta seguinte forma, lendo um versículo que está escrito na epístola de Paulo, que escreveu aos Romanos, capítulo 3, versículo 24, que diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Preste bem atenção. Somos justificados gratuitamente. Grife esse nome aí. Grife
gratuitamente, pela sua graça. Grife essa palavra também, graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Grife essa palavra, que há em Cristo Jesus. Então, Paulo estava já ensinando as pessoas que a salvação agora era gratuitamente pela graça em Cristo Jesus. Gratuitamente, ou seja, não precisa pagar para você obter a salvação. E não é nenhum nome de pastor ou de igreja que você será salvo. Pela fé na graça de Deus. A graça de Deus, a graça foi um amor que Deus teve. A graça é um favor imerecido. Deus amou o mundo, as pessoas, com o seu tamanho amor, que doou. Quem foi que morreu ali na cruz? Foi um nome de uma igreja? Foi um pastor? Foi uma pessoa que agora coloca o nome dela como uma pessoa santa? Pare para pensar. Raciocínio. O único que tem o poder de salvar, foi o sangue redentor derramado lá na cruz. De quem? Do Filho de Deus. Então, quem salva a minha e a você, né? Estamos vivendo na dispensação da graça, que é o amor imerecido de Deus por nós, é o sangue de Cristo. O único Salvador é o Filho de Deus, Jesus, o Cristo. Então, entenda bem isso, porque há muitos tipos de ensino por aí afora que ensinam meios de caminho da salvação, da qual Deus não aprova. Plano salvador da salvação pela graça está aqui contido na palavra de Deus, ensinado por homens sérios, homens de fato com a mente em Deus, de forma fiel, sem deturpar, sem aumentar, sem diminuir nenhuma palavra, nenhum tio desta palavra. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Porque o Senhor Jesus mesmo disse no Evangelho que está escrito em João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Por que muitas pessoas correm risco de perder a salvação? Muitas pessoas não clamam a Deus, não busca com sede como Davi pela salvação e pela a verdade, pela justiça. Não examinam as Escrituras. Tem que se haver uma seriedade, porque desde que eu entendo por gente que eu tenho entendido que muitas pessoas por aí afora ensinam de forma deturpada, de todas as maneiras. Muitos líderes religiosos ensinam ao seu bel prazer, a sua vontade própria, da sua forma, e muitos distorcem a verdade de Deus. Por isso que as pessoas correm risco de perder a salvação, porque creem em qualquer coisa. Tem pessoas que, eu creio na religião dos meus pais. Eu creio nisso. Mas como diz as Escrituras, está escrito crer, como diz as Escrituras, aí é outra coisa. Porque quando você está firmado nessa verdade, ninguém lhe engana.
a respeito de qualquer ensino. Ninguém lhe engana. Portanto, aqui é um conselho desse simples servo de Deus. Derrame sua alma diante de Deus e faça essa oração, a qual eu fiz quando eu tinha 17 anos. Não era de nenhum tipo de religião, não entendia a palavra de Deus, não entrava nem ia à igreja alguma. Mas um dia eu falei, estava sozinho, minha vó que me criou estava na cozinha fazendo comida e eu estava na sala com a hemorragia no dente. Não estava indo para a escola, porque estava há vários dias cuidando da hemorragia no dente. E eu olhei para os céus da janela da sala. Deus, se tu existe, me responda se há vida eterna, se quando eu morrer eu estarei contigo e se eu terei vida eterna contigo. Me responda, simples e objetivo e com pureza de coração. E Deus ouviu a minha oração e Ele pode te ouvir a sua oração. Tenha sede de Deus, fale com Deus, ore, não reze, nem copie um tipo de oração como muitos aí faz, bota um salmo disso e faz daquilo um amuleto para muitas pessoas. Não faça isso não. Vive uma fé pessoal, você e Deus e a palavra. Porque é assim que nós temos aprendido ao longo do tempo, estamos firmes nesta mesma fé para com Deus. Faça isso pelo amor de Deus, pelo amor à sua alma. Ore a Deus, fale com Deus, examine as Escrituras, peça que o Espírito Santo lhe dê discernimento e aí sim você estará a entender o plano salvador de Deus em Cristo Jesus, entenderá o que é a graça, qual o plano que Deus traçou desde a fundação de tudo, desde sua criação. Desde o primeiro erro do homem até agora, Deus traçou, Deus é maravilhoso e traçou esse plano para resgatar e para nos dar a vida eterna ao lado dele. Vamos falar com Deus. Amado Pai, às vezes precisamos nos estender muito, meu Deus, porque há tanta cegueira, há tanta dúvida. As pessoas ainda são levadas por conceitos de paz, por conceitos de religiões, coisas que até mesmo o mal, o diabo, coloca, embute como uma verdade e distorce a tua verdade do entendimento genuíno, meu Deus, da vontade do Senhor, da tua salvação. Tem misericórdia de todos nós, te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Ótima terça-feira, Deus nos guarde e coloque isso dentro do seu coração e na sua mente. Ter sede de Deus, ter sede da verdade de Deus e falar em poucas palavras, com sinceridade, para que Deus venha revelar o plano salvador na graça dele para todos nós. Ótimo dia, Deus abençoe, até a próxima.